Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade na forma como a gente discute então como o Brasil vai começar a interiorizar a sua colonização e a partir daí descobrir novas coisas que vão interessar a Portugal ao longo do século XVII e século XVIII. Então, se liga aí. Então nós vimos que no século XVII os portugueses vão entrar em contato com os holandeses e nesse confronto entre os dois, os holandeses vão ser expulsos do Nordeste brasileiro em 1654. Beleza, mas a partir daí, pessoal, o que é interessante é o seguinte: essa invasão holandesa no Brasil, e não só no Brasil, mas também em colônias africanas e indianas de Portugal, vai deixar marcas profundas em como Portugal interage com a sua economia e, consequentemente, com as suas colônias. Então, quando os holandeses são expulsos daqui, eles não saem de mãos vazias. Porque quando eles são expulsos do Nordeste brasileiro, eles pegam algumas mudas de cana-de-açúcar e levam junto com eles. Tanto que alguns anos depois deles serem expulsos, eles vão passar a produzir o mesmo açúcar que era produzido no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, só que agora em ilhas do Caribe, que pertencem à Holanda. E essa concorrência que vai ser gerada com o açúcar holandês é a chamada concorrência das Antilhas, que é um conjunto de ilhas que existe no Caribe e vai passar a produzir um açúcar tão bom quanto o açúcar que era produzido aqui no Brasil. Então, quando os holandeses passam a produzir esse açúcar também no Caribe, Portugal sofre um golpe profundo, porque o preço do açúcar brasileiro no mercado internacional, ele passa a diminuir cada vez mais, porque agora tem uma concorrência muito maior de outros caras produzindo também. Então, os lucros da coroa portuguesa acerca da economia do açúcar vão começar a diminuir muito, e muito, e muito. A ponto de Portugal, no século XVII e XVIII, ter que reorganizar a sua economia para tentar aumentar suas riquezas, mesmo com o preço do açúcar diminuindo do mercado internacional. E é esse contexto que vai levar Portugal a reviver aquele antigo sonho, que já estava presente há muito tempo, claro, de tentar achar metais preciosos na América Portuguesa. Então, a partir desse momento, Portugal vai começar a financiar algumas expedições de bandeirantes para que eles adentrem o território e, com sorte ou não, achem alguma coisa de metal precioso ali dentro. E é isso que vai acontecer no finalzinho do século XVII, em 1690, quando na região das Minas Gerais são descobertas as primeiras jazidas de ouro do Brasil. E nessa descoberta do ouro em Minas Gerais, pessoal, o que foi descoberto foi um tipo de ouro que é chamado ouro de aluvião, que é um ouro que você encontra em pó, na realidade, perto dos rios. Eles sedimentam ao longo dos rios e você consegue pegar ele em pedacinhos de pó, entendeu? Então, na hora dos caras, por exemplo, começarem a explorar esse tipo de ouro, o que eles fazem? Eles vão até o rio, pegam a chamada bateia, que é um instrumento que parece um círculo assim, em que ele pega a água, pega a poeira e um pouco de ouro e vai decantando aquele ouro para separar o ouro do resto da poeira que está sedimentada ao longo do rio. Então esse vai ser o tipo de exploração que você vai encontrar aqui no Brasil a partir do comecinho do século XVIII, basicamente. E é claro, com a descoberta do ouro vai mudar tudo com relação à colônia. Porque até então ninguém sabia se havia ouro e prata em quantidade razoável aqui no Brasil. Mas ao longo do século XVIII, pessoal, a gente vai explorando cada vez mais a região das minas e percebendo que tem uma quantidade gigantesca de ouro e prata aqui dentro. Então, tanto os colonos que estão aqui na colônia, no Brasil, quanto pessoas em Portugal, vão começar a vir que nem louco para a região das Minas Gerais para começar a explorar esse tipo de economia. E isso vai levar a grandes transformações dentro do espaço do Sudeste, e não só do Sudeste, mas também de todo o Brasil. Então, por exemplo, a coroa portuguesa, vendo que vai ter um grande volume de pessoas vindo para cá, vai criar alguns mecanismos e alguns órgãos que vão tentar administrar como é feita a exploração de ouro na região das Minas Gerais. Então, por exemplo, o primeiro deles é a chamada Intendência das Minas, que é um órgão do governo português que tem a obrigação de fiscalizar toda a atividade mineradora naquela região e não só isso, também de cobrar impostos em cima dela. Tudo bem? Então a exploração do ouro, pessoal, ela era limitada ou dividida nas chamadas datas. Uma data nada mais é do que uma região que a coroa dividiu e vai ser dada a algum cara para que esse cara possa explorar a atividade do ouro ali, tudo bem? Então, por exemplo, um cara que tem grandes escravos ou muitos escravos, esse cara pede para a coroa, na intendência, uma data, um pedaço de terra, para que ele possa ir lá com seus escravos e começar a explorar o ouro e prata que tem naquela região, tudo bem? E é claro, a coroa vai estar sempre de olho ali para todo o ouro que ele conseguir recolher, ela ir lá e tirar uma lasquinha através de impostos, tudo bem? Mas como no contexto do Brasil colonial é muito difícil você cobrar impostos em cima do ouro, justamente porque o ouro de aluvião, pessoal, é um ouro em pó. Então o cara que está explorando a região mineradora, ele consegue fazer várias coisas para esconder aquele ouro de alguma forma do cara que vai fiscalizar aquela produção e evitar o pagamento de impostos. Então o contrabando ele é muito presente nesse sentido. Tanto que na época desse Brasil colonial, você tem aquela figura do santo de pau oco, que você já deve ter ouvido falar na sua vida. Que é um santo que eles fazem um buraco dentro dele, escondem o ouro em pó ali dentro, e na hora de passar pelo fiscalizador da coroa, o cara não olha dentro do santo e consegue, enfim, sonegar um pouco de ouro para fora, sem ter que pagar o imposto para a coroa portuguesa. Então esse tipo de coisa acontece direto e vai forçar a coroa portuguesa a criar mecanismos que ela possa utilizar para garantir que a cobrança de impostos seja efetiva. Então um desses mecanismos
é criar uma instituição que é chamada de casas de fundição, que nada mais são do que casas que vão pegar esse ouro em pó e vão fundir ele em barras de ouro para que a coroa consiga, então, identificar quanto ouro está sendo produzido e cobrar o imposto devido sobre ele. E o principal imposto que vai ser cobrado sobre a produção mineradora, pessoal, vai ser o chamado quinto. Esse imposto do quinto nada mais é do que toda a produção aurífera ou de ouro que vai ser produzida no Brasil colonial, um quinto dessa produção, ou seja, 20% dela, tem que ser dado para a coroa portuguesa em forma de taxação, tudo bem? Então a coroa estabelece logo cedo que tudo aquilo que for produzido no Brasil colonial em questão de exploração de ouro, um quinto ou 20% vai para a mão dela, ok? Mas a gente não pode esquecer, pessoal, que não é só ouro que vai ser encontrado aqui no Brasil colonial não, viu? Diamantes também são encontrados na região das Minas Gerais. Então, por exemplo, hoje em dia, na atual cidade de Diamantina, foi encontrado alguns diamantes, algumas minas de diamante, que vão ser exploradas pelos colonos também nesse contexto. Então, em um primeiro momento, pessoal, vai haver uma exploração livre sobre aquele diamante. Então, os colonos podem ir até lá, explorar aquele diamante e pagar o quinto devido à coroa, mas a coroa vai perceber que vai ser bem difícil, na questão do diamante, de fiscalizar assim como no ouro. Porque o diamante, pessoal, é muito difícil você fundir ele em barras de diamante. Então, o contrabando e a sonegação de impostos era muito comum nesse contexto em Diamantina. Então, a coroa, ao longo de um tempo, vai mudar isso e, em meados do século XVIII, vai criar contratos vendidos pela coroa para que alguns senhores apenas possam ir lá e explorar diamantes. Mas mesmo assim não vai dar certo e vai chegar uma hora que a coroa vai falar, beleza, deixa pra lá, e vai criar um monopólio em que só agentes da coroa podem explorar a região de diamantes do Brasil, ok? Então, pessoal, os aspectos importantes pra gente aqui, que são muito cobrados em prova, inclusive, especialmente na prova da ESSA, é justamente as transformações que ocorrem no Brasil em decorrência da descoberta do ouro nas Minas Gerais. Então, por exemplo, a primeira grande transformação na colônia em si é o aumento demográfico aqui dentro. Então, calcula-se, pessoal, isso é muito interessante, que de 1700 até 1800, a população da colônia do Brasil vai aumentar em cerca de 11 vezes. É muita coisa, aumentar 11 vezes o número de colonos aqui dentro. Porque uma galera imensa é atraída para esse comércio do ouro, tudo bem? Tanto de Portugal quanto de outras capitanias, como Bahia, Pernambuco, Amazonas, enfim, tudo bem? Então esse aumento demográfico, esse aumento da população brasileira ao longo do ciclo do ouro é um aspecto muito importante para a gente compreender, então, o que vai mudar aqui dentro em decorrência das minas de ouro. E um outro aspecto, pessoal, é justamente o processo de urbanização da região sudeste. Porque, é claro, quando vem muita gente para o mesmo lugar, é natural que se forme polos de povoamento, como, por exemplo, cidades. Então, quando era descoberta alguma mina de ouro que tinha muito ouro mesmo, o que acontecia? Várias pessoas iam para lá ao mesmo tempo, fundavam cidades de forma improvisada e começavam a morar ali, tudo bem? É um caso, por exemplo, de Ouro Preto. Então, essas cidades que são formadas na região de Minas Gerais, elas surgem quase que espontaneamente e vão abrigar toda essa galera que quer explorar a região mineradora, causando assim um processo de formação de vilas e povoados e cidades muito rápido ao longo da região sudeste, tudo bem? Pessoal, e um outro fator importante pra gente é justamente o fato de que, ao longo do ciclo do ouro, as regiões da colônia passam a se articular cada vez mais fortemente. Então, por exemplo, na época que vinha muita gente para cá, para a região mineradora, essas pessoas precisavam de comida, certo? Para se alimentar, para conseguir viver. Só que essa comida não era produzida o suficiente na região sudeste. Então o que eles faziam? Eles importavam isso de outras regiões, como por exemplo, da pecuária da região sul e da pecuária do sertão nordestino que eu falei para você na aula passada. Então a partir do ciclo do ouro a gente percebe que as regiões do Brasil que até então eram isoladas e fechadas em si mesmo, passam a se conectar cada vez mais forte, através do comércio e através das migrações que ocorrem entre uma e outra. E esse papel central da região mineradora dentro da colônia, pessoal, vai ser refletido na forma como a coroa portuguesa interage com o Brasil. Então, por exemplo, logo em meados do século XVIII, a coroa portuguesa vai pegar a capital do Brasil, que estava em Salvador, e vai transferi-la para o Rio de Janeiro, que é mais próximo da região mineradora. Mostrando assim que agora a coroa tem um interesse muito grande em fiscalizar de forma mais próxima e, é claro, mais eficiente aquilo que é produzido na região sudeste, em contraponto àquilo que antes era produzido na região nordeste, que era o açúcar. Então aqui a gente percebe o seguinte, há uma transformação e uma transição no polo econômico da colônia, que antes era na região nordeste, que produzia a economia açucareira, mas que como ela perdeu força e gera menos lucros para a coroa agora passa a dar mais atenção e olhar mais para a região sudeste. Então aqui a gente tem um panorama, pessoal, de como se dá o ciclo do ouro aqui no Brasil, mas o que é mais importante para a gente é entender como a relação entre colônia e metrópole se transforma em decorrência do ciclo do ouro. Que, por exemplo, Portugal, como está em crise ao longo do século XVII e XVIII, em decorrência da falta de açúcar e de lucros que antes eram aferidos em cima do açúcar, passa a querer buscar uma nova fonte de riqueza que vai ser encontrada no ouro brasileiro e, com o passar do tempo, vai aumentar cada vez mais os impostos sobre a região mineradora.
E é claro, os colonos que estão aqui dentro, eles não querem aumento de impostos. Porque o imposto do Estado sobre você é basicamente ele tirar uma coisa que você produziu e pegar para si mesmo, tudo bem? Então, ao longo do tempo, a gente vai perceber que esse aumento de impostos dentro da colônia, que nada mais é do que o anseio da coroa portuguesa de enriquecer nesse contexto de crise, vai levar a uma reação dos colonos que vão começar a se rebelar contra o poder metropolitano, que é o que nós vamos observar, por exemplo, no finalzinho do século XVIII. Então, na próxima aula, a gente vai discutir como é que esse ciclo do ouro vai alterar a relação entre a metrópole e a colônia e vai criar um desgaste que no futuro vai levar a uma série de revoltas dos próprios colonos contra Portugal. Ok? Então, pessoal, fica ligado que na próxima aula a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Então, se liga aí.